É isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o terceiro episódio de Altered Carbon. Esse episódio tem muita pancadaria. Tem muita pancadaria, mas tem muita coisa nesse Muita episódio. Coisa, né? Foi realmente um episódio muito denso, né? Eles aproveitam... Toda cena tem bastante coisa. Eles aproveitam muito bem o tempo de tela, né? É. Não tem cena pra enrolar. É. Né? Exatamente. Não tem... Uma coisa... Realmente eu senti isso mesmo. Não tem, vamos dar uma paradinha aqui, vamos dar uma paradinha aqui mais na frente, vamos dar mais uma paradinha aqui. Toda cena tem alguma coisa acontecendo realmente, assim. Tem muita série, filme, principalmente série, né? Mas filme acontece também. Que tem muitas cenas e tudo mais que você... É só realmente pra gastar tempo, né? Principalmente filme, né? Que você tem que ter aquele horário comercial, né? De 2 horas. E quando você não tem muita história pra contar em 2 horas, né? Você às vezes coloca umas cenas que não são só meio que enrolação, coisa do tipo, né? Aqui não. Toda cena tá acontecendo alguma coisa. Tá sendo introduzido alguma coisa na história. A história tá indo pra frente o tempo todo. Né? Ou você tá levando a história pra frente, ou você tá aprofundando aquele personagem. É, exatamente. Então você ganha de um jeito ou de outro. É, né? Isso. Não tem filler, não tem enrolação. O que... Vamos lá. Hoje em dia tem tanto roteiro mal escrito por aí que a gente se impressiona com uma coisa dessa, mas isso deveria ser, tipo, o mínimo. Normal. Isso deveria ser o mínimo. Olha, o mínimo é que toda cena te traga alguma coisa. Né? Mas, enfim. Mas essa série é uma série que faz esse mínimo. Né? Então, ela se sobressai hoje em dia. Porque... começa com bem no finalzinho do outro episódio, né? O Takeshi foi pego lá pelos os soldados do protetorado lá. E ele vai ser... E o Takeshi não falou quem ele era, né? E os caras não conseguem extrair quem ele era, porque ele tem uma criptografia no cartucho. Então eles legal isso. Não conseguem, tipo, simplesmente ir lá acessar o cartucho dele e saber quem ele é. Colocar lá o USB, ver todas as pastas que tem lá. Então eles não conseguem saber. Então eles têm que meio que extrair da maneira tradicional, que é interrogando o cara. Interessante a forma de interrogatório também, né? Porque eles falam, antiga América. Como que é? Tem uma... A antiga Neo-América, né? Isso. Ou seja, a Nova América, o novo Império Americano já caiu. Já caiu, tinha o Império Americano. Isso. Aquele caiu, teve um novo, aquele caiu também. Isso me faz lembrar muito uma das primeiras cenas do Futurama. Puta, Futurama é ótimo. Não fala 2 vezes Futurama, porque eu vou querer fazer review de todos os episódios de Futurama, e são muitos. Meu Deus. É tipo fazer um review do Simpsons. Dos Simpsons, não dá. 500 anos. Mas então, aquela cena, ele se atrapalha, cai naquela câmera criogênica, né? E no fundo, na janela, que muito legal essa cena, mostra um monte de prédio sendo construído, depois guerra, daí tudo sendo destruído, depois sendo reconstruído tudo de novo, depois destruído tudo de novo, depois reconstruído tudo de novo. Exatamente. E é exatamente isso, né? Ou seja, tem a América, que vai durar por mais sei lá quantos anos, depois tem a Neo-América, que vai durar mais um X tempo. Ou seja, a gente já tá lá naquela época da Neo-América. Da antiga Neo-América. Da antiga Neo-América, ou seja, a Neo-América já tá muito passado. Muito, muito legal isso, né? E, enfim, o cara vai tentando extrair lá a informação do Takeshi e ele, como ele não consegue pelos meios tradicionais, ele vai tentar, na força bruta ali, invadir a criptografia, quebrar a criptografia do cartucho dele lá. Mas vai pro cérebro, né? Uma coisa assim. Parece que sim, né? Enfim, acho que o cérebro é uma porta de entrada pro cartucho, né? Sim. Enfim. E, enfim, é uma tortura também. Ele fala, tenta resistir, porque aí dói mais e eu me divirto mais, né? E ele resiste bastante. E ele resiste, tanto que uma hora eles... a gente não conseguiu nada? A gente conseguiu. E aí... tem uma imagem dele cavalgando um pônei não, um unicórnio rosa e tal.
Então, tipo, o cara tá lá sendo torturado, tá dando risada do cara ainda, né? E aí ele fala, então vamos aumentar a força, né? E aí eles, não, isso aí pode fritar o cartucho dele. Não, aumenta a força, aumenta a força, aumenta a força, eles vão aumentando cada vez mais. E conforme vai subindo a energia aplicada lá no dispositivo, eles vão conseguindo ver rostos de pessoas que foram importantes pro Takeshi. E basicamente é todo mundo da primeira temporada. Seria legal se eles tivessem enfiado uma pessoa que não apareceu na outra temporada. Assim, né? Tipo, exatamente. quem é esse mano aí, né? Tipo, que esse cara? Exato. É um cara aleatório, a gente não conhece, mas... Deveria ter rostos desconhecidos. Um outro cara né? sem... Tipo, a gente não sabe quem é esse cara. Até seria gancho pra puxar essa história mais pra frente, né? Mas enfim. Então aparece a Ortega, o pai da Lizzie, que eu não lembro o nome dele, eles falaram, eu não consegui decorar o nome desse cara. Não consegui. Tipo, não é agora que vai acontecer. E a Kel... A irmã dele. A Ray, a irmã dele, e a Kelchrist. Beleza. Realmente só... Quem é importante pra você? Quem dá o pessoal da última temporada? Da última temporada, que só tem uma. Se tivesse 2 temporadas, podia dar uma... E aí, o que acontece? Os caras pegam os soldados lá, que todo mundo tem capa sintética nesse planeta, né? A maioria das pessoas, né, tem capa sintética, né? Então, esses soldados, eles estão com aquela capa que eles conseguem... Como a Lizzie tinha no final da primeira temporada, que é uma capa que eles conseguem modificar a aparência, mas é a mesma capa ainda, né? É só uma questão estética que eles mudam ali na hora. Então eles entram numa máquina lá e mudam justamente para essas 4 pessoas aí que apareceram nas imagens do Takeshi, né? Da memória do Takeshi. Pra quê? Porque eles vão botar o Takeshi no Coliseu. No Coliseu do futuro. No mini Coliseu do futuro, né? No mini que ao Coliseu invés de ser um grande estádio, é um lugar pequenininho. Pequenininho com várias câmeras. Mas é televisionado. Televisionado não. É transmitido pra todo mundo, né? Então... na verdade, a palavra televisão é válida ainda, porque ela é uma visão à distância, né? Então... Enfim, enfim, é transmitido à distância, né? E então todo mundo consegue assistir e tal, e é tipo um final do Mengão, né? Assim, tipo, todo mundo vai assistir e tal, aquela coisa assim. E aí o cara que é o manda-chuva lá do protetorado, né? Dos soldados, ainda vai e injeta um negócio no Takeshi que faz com que seja mais difícil ele controlar a capa. E ele também começa a não conseguir distinguir o que é verdade e o que é delírio dele. O que dificulta mais ainda, porque ele vai brigar com os caras que se transformaram a capa deles na galera que ele conhecia. Ou seja, mesmo... é muito difícil ele conseguir identificar quem é quem, né? E vai todo mundo pra paulada lá em cima dele. E é legal, porque no começo ele tá achando que, tipo... é a Ortega e tal, né? E aí tem uma hora que ela fala alguma coisinha que ele fala... Opa, peraí. Então assim, mesmo drogado, mesmo com tudo, a mente dele ainda é uma mente treinada, é uma mente poderosa, né? Não, foi assim que ela tava falando... Você matou meus filhos e tal, né? Minhas crianças e tudo mais, né? E ele falou, não, mas eu comprei capas novas pra eles e tudo mais, tal, as coisas dela... aí que eles tocam, não é você, né? E aí ele começa a se defender e tal, e quanto mais tempo ele consegue permanecer vivo, mais diluído vai ficando o efeito dessa droga que ele foi injetado, então ele começa a realmente conseguir lutar e tal. E... enfim, um detalhe legal do coronel aí, Carreira, né? Coronel Carreira, que ele já se encontrou com o Takeshi no passado, né? E quando ele tá ali torturando o Takeshi, tá, não sei o que, eles conseguem descobrir, um pouquinho antes do Takeshi injetar o negócio, ou ser injetado, né, com a droga. Ele é o cara que resgatou o Takeshi quando criança. Ele é aquele primeiro cara que trouxe o Takeshi pra dentro do protetorado, antes do Takeshi virar soldado e tal. E, enfim, esse cara é muito das antigas também, tá? Da época do... Ele já era adulto quando o Takeshi era criança, né? Sim, isso e a gente não centenas de anos atrás. Então a gente não faz ideia do quanto velho ele é, né? Com relação a isso. Porque ele já reencapou 1000 vezes e tal, né? Inclusive, esse cara tem um detalhe.
ele é uma relíquia de guerra, assim, né? Ele só é reencapado em momentos de guerra, né? Ele é um super patriota, assim, né? O Takeshi até fala, né? Não, é o preço alto pelo patriotismo. Ele fala, não, é uma honra. Né? Então, tipo, o cara acredita na causa mesmo, assim, Sim, do protetorado e tal, né? E... Enfim, no final das contas, tá todo mundo brigando lá e tal, não sei o que. O Takeshi leva um, leva outro, tal, não sei o que. E os caras começam a ver que o Takeshi tá resistindo. O que eles fazem? Eles começam a mandar de duplinha. Manda mais um, manda dois agora, né? Então começa a combar a galera ali, tag team em cima do Takeshi, né? Então eles dão umas palminhas assim, sobe dois no ringue, aí eles juntam pra bater no Takeshi, tá? Aquela coisa toda. Até que quem entra por último, que seria a Kelchrist, né? O soldado que tá com a capa sintética da Kelchrist. Só que aí a capa da Rey tava com a katana, porque obviamente ela tá com a katana, que se não for katana, não tiver katana não tem graça. Não tem estilo. Não tem estilo. E ela corta, e na hora que ela corta o braço da Kelchrist, não sai azul, sai vermelho, é sangue de verdade. E aí o cara lá, o Carreiro olha lá em cima e falou: isso é uma capa orgânica, não é uma capa sintética. E aí ele já começa a manipular a galera lá, porque, tipo, vai dar merda, né? Ou seja, a Kelchrist entrou. A Kelchrist de verdade entrou por lá, deu um cacete na Kelchrist falsa, a Kelchrist sintética, deixou ela lá toda sangrando azul lá no canto, e entrou pra salvar o Takeshi. Sim. E no finalzinho, depois que salva o Takeshi acorda e fala: Kel, tal, você veio me salvar, você veio até mim, tal, não sei o que. Ela fala: Kel, então esse é o meu nome? Tipo, essa capa não tem as memórias da Kelchrist, apesar de ser a Kelchrist, fisicamente, né? A capa dela, mas... Ou... Alguma coisa aconteceu. Ou o cartucho não tá conseguindo acessar as memórias. Tá com má conexão. Tá com mau contato, tá precisa tirar uma sopra e encaixa o cartucho de novo, aí funciona bonitinho. Precisa passar aqui, o que um é? WD-40. WD-40? Agora funcionou. Ou, que eu acho talvez seja possível, porque acho que é meio tema dessa temporada, o corpo tem memórias também. Esse é um corpo sem o cartucho. Não sei, mas eu acho que esse corpo tá sem o cartucho. Então, como ela não tem o cartucho, o corpo tem as memórias do corpo, mas ela não tem a memória de vida da Kelchrist. Então, por exemplo, reviveram esse corpo sem o cartucho, essa capa sem o cartucho, e ele tá andando por ali e tá vivendo a vida dele, mas sem saber quem ela realmente é. Mas, enfim, toda a memória muscular dela, tudo aquilo que a gente tava falando no outro episódio, ainda se mantém nesse corpo. Então ela tem, por isso que ela sabe lutar, ela sabe as coisas e tal. E ela é atraída pelo Takeshi, né? Pela essência do Takeshi, né? Porque não é a mesma capa, mas é a essência do Takeshi, né? Então ela vai até ele. Tanto que ela fala: não, eu precisava saber. Saber o quê, né? Tipo, ela foi atraída. Ela não sabe o que ela tem que saber. Mas ela foi atraída por algum motivo ali até o Takeshi, né? Pra salvá-lo. Eu gosto muito disso. Já entrelaçou mais ainda a trama, né? Agora virou um emaranhado mesmo. Gosto muito disso, dessas... Pra mim, quanto mais complexo as coisas, mais legal é. Mais rico, né? A trama se torna... É muito legal. E por falar em trama e complexidade e personagens muito legais, o Barman é muito legal, né? Cara, o Paul é o mais legal, bicho. O Paul é muito legal, porque ele tava desesperado, ele descobre que o Takeshi ia ser executado, né? E ele tá tentando fazer de tudo pra conseguir salvá-lo. E aí ele faz uma amiga lá no sindicato dos AIs lá, e aí ele foi no sindicato errado, né? Os caras chamam ele de camareiro, tal, não sei o que, porque eles são do sindicato dos AIs de... como é que chama? Arqueologia. De arqueologia. Né? Então, eles estavam lá sem fazer nada, porque depois que o pessoal começou a escavar pra caramba, não tinha mais arqueologia pra ser feita, né? Eles só estão realmente pegando minério, né? Então eles estão lá sem fazer nada. E ele faz essa amiguinha, que meio que
tava lá sem fazer nada, aí ele falou, eu vou te dar um propósito. Ela fala, pô, tô aqui sem propósito nenhum na minha vida e tal, não sei o que, deixa eu escutar esse cara, né? Aí depois ela meio que dá de ombros pra ele, mas ela vai atrás do Paul no final das contas. E aí ela percebe que o Paul tá com glitch, né? Ele tem aqueles apagões dele e tal, e ela acaba se doendo pela causa dele, né? Ela fala, bom, então... Beleza, eu vou ficar um pouquinho mais. Se eu ficar um pouquinho mais, a gente tem mais chance de salvar o ser humano, né? E... é legal que quando a gente vai fazer meme de gato na internet, ver esses memes de gato, sempre os gatos falam pra gente como, é o meu humano, né? Tipo, eles são donos da gente, né? O cachorro fala o meu humano, né? E tal. E a hora que ela falou, vamos tentar salvar o seu humano, então na hora veio os memes de gato, assim, eu falei, pô, só que eles são os memes. Acho que é isso. O meu humano. E... enfim, e aí eles tentam... derrubar a rede elétrica lá, mas no final, quem derruba a rede elétrica pra fazer com que o Takeshi possa fugir é uma menina aleatória que tava ali, tipo, só cuidando da transmissão do negócio, cuidava, tipo, da segurança ali da arena ali, onde eles estavam lutando e tal, que a hora que ela vê a Kelkurs entrando e ela vê que ela sangra de verdade, ela fala, peraí, é a Kelkurs de verdade. Então era uma pessoa que, tipo, acredita é uma... Keliana, né, que eles falam. Resistência. Tipo, acredita na resistência, né? Talvez seja faça parte dessa resistência nova, com esse novo líder aí, mas, enfim, segue os preceitos da Kelkurs. Então, a hora que ela vê, ela fala... tipo, ela olha assim pros lados, não tem mais ninguém ali olhando o que ela tá fazendo, ela fala, então... longa vida, Kelkurs Falcone, desliga a luz, tipo... foda-se, agora toca o terror aí, Takeshi. Eliminou a transmissão também. Porque ela cortou energia de tudo, sim, então sim. Tudo caiu. Sim. Tanto que o Paul e a nova amiguinha dele lá ficam... mas não foi a gente que fez isso, alguém fez, né? Alguém derrubou a rede, né? Legal, cara. Eu achei legal porque a resolução do episódio vem de um personagem que, tipo, é totalmente inesperado, assim. Tipo, era uma pessoa aleatória que tava ali e falou, quer saber? Deixa eu tocar o terror aqui. E muito interessante isso, porque mostra pessoas infiltradas e tudo mais, e eu acho muito sim. legal. Não, e mostra que, tipo, o mundo não gira em torno dos protagonistas da série. Sim, o mundo é realmente mais complexo. Tem mais gente ali, né? Mais gente faz coisas. Né? Todo mundo é protagonista da sua própria vida, né? Aquela menina foi protagonista naquele momento da vida dela. Falou, eu acho que eu vou fazer isso aqui. Foi lá e tomou uma atitude, tomou uma decisão e fez, que por um acaso essa atitude salvou o Takeshi, mas... Muito legal isso. Muito porque realmente muitas séries, muitos filmes e tudo mais, todo mundo é árvore, né? Só existe o protagonista... e os amigos do protagonista. E os amigos do protagonista. E o vilão. E o vilão e os amigos do vilão. E o resto é árvore. E o resto é árvore, tá ali só andando pra um lado e pro outro. Não, essa menina realmente foi lá e mudou o rumo daquela história. Aquela história, o Takeshi ia se ferrar, ela... por causa da atitude dela, que a gente... talvez ela nunca mais apareça, então a gente nunca saiba o nome, não sabe mais nada dela. Ela segue a vida dela e acabou. Muito legal isso, muito legal. Muito bacana. Cara, essa série é muito bacana, meu, muito legal. Vamos assistir o próximo episódio? Quanto a gente vai dar pra esse episódio? Eu vou manter meu 3,5, hein? A série tá se mantendo ali no... 3,5 com certeza. Né? Vale um 4? Não sei. Aí acho que já... tá... Bom, só se você quiser dar meio ponto pela Katana, que apareceu uma Katana. Então, meio ponto de Katana. Pode ser. 4 eu acho muito, mas 3,5 é sólido. 3,5 é sólido. 3,5. Né? Então é isso aí. Então obrigado por nos aturar e nos vemos no futuro.